Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui nos encontrando de forma virtual nessa transmissão em escola dominical, né? Muito bom recebê-los e recebê-las nessa manhã e nós queremos acolher e acolher a todos e todas na graça e na esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver quem já chegou aqui, né? Nós temos aí, bom dia, Mark, Vinícius, que Deus te abençoe, né? A nossa professora está dando bom dia para a comunidade de fé. Márcia Capel, bom dia. Graça e paz a vocês aí, ao Lineu, as crianças, né? Bom dia aí da Maria Domingos, a Cida Domingos. Oi, Cida, bom dia. Dizendo que está assistindo. A nossa irmã Raquel Campos, lá de Rio Preto, né? Deixa eu mudar aqui para ficar maior os comentários dos irmãos. E agora fica melhor, né? A irmã Márcia Fioriti, Marciana Fioriti, lá de Joinville, né? Que bom tê-la aqui conosco mais essa manhã. Minha irmã, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs aí do Sul, né? Um dia eu ainda vou aí conhecer esse Sul aí do Brasil, ainda não tive a oportunidade. Quem sabe passar lá na casa do pastor Valdeci, né? Em Balneário do Camboriú. Irmã Maria Célia e Benê, bom dia. Deus esteja com vocês. Maria Célia e agora o Benê, né? Que bom. Também está conosco a Márcia Pegoraro. Bom dia, Márcia. Bom dia, amiga. Vamos tê-la aí conosco, viu? Saudade. Wagner e as crianças. Adriana Maria, bom dia, Adriana. Que Deus te abençoe aí, você e seus filhos. Que Deus esteja aí abençoando também a gravidez da sua filha, que possa chegar até o final com toda a graça do Senhor. E o nosso chefe maior aí, ó, nosso chefe. Bom dia, Boca! Olha lá, bom dia, meu amigo, estamos postos, é isso aí. Ele está te vendo se você está certinho, hein, Priscila. Dá uma bola para ganhar a nota boa do chefe aí, tá bom? Avaliação de fim de ano. Ou de começo de ano. Né? Ou de começo. Quer ver em que pé que eu tô? Mas muito bom tê-los aqui conosco. Vamos pedir a bênção de Deus. Antes de orar, todos devem estar aí se perguntando, mas cadê o bom dia da Simone? Né? A Simone é a primeira, cadê o bom dia da Simone que não está aqui? A Simone pediu, irmãos e irmãs, para justificar a ausência dela hoje, porque ela foi acompanhar a mãe dela ao cemitério, tá bom? Então, nessa manhã, elas estão no compromisso familiar lá, elas tinham que ir lá no cemitério verificar se estava tudo em ordem, se está tudo certinho, tá bom? Então, por conta dos horários dos cuidados lá com o pai dela, só sobrou esse momento para elas irem ao cemitério. Então, ela pediu para os irmãos e irmãs perdoarem e orarem por eles, tá bom? Vamos, então, orar pedindo a bênção de Deus. Aqui também o bom dia da nossa irmã Neuza Pazian. Bom dia, minha irmã, que Deus esteja com vocês aí também. Vamos orar, então, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula. Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, a tua graça tem nos alcançado a cada manhã e nos dá a oportunidade, ó Deus, de nos reunirmos nesse espaço virtual
nessa escola dominical virtual, para buscar a orientação da tua palavra para a nossa vida, através dos textos bíblicos, através dos personagens que a tua palavra nos traz. Obrigado, ó Deus, pela vida da Priscila, que se dispôs a ministrar essa aula de hoje aos nossos corações, que possamos aprender com ela, aprender através da sua ministração. Abençoe a Priscila, abençoe todos os nossos professores e professoras. E nos dê, ó Deus, um domingo abençoado diante do Senhor. Assim, oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, Priscila. A aula é com você, né? E a aula hoje é um tema bastante atual, porque nós temos visto por aí, pelos noticiários, agora, com essa questão da pandemia, um pouco menos, mas ainda presente, sobre os radicalismos, né? Radicalismos em todos os segmentos da sociedade, né? Radicalismo em todos os segmentos da vida. Se a gente lembrar, por exemplo, na questão islâmica, né? Nós não generalizamos todos, porque há muitos muçulmanos muito bons e pacíficos e querendo o bem da sociedade e da humanidade, mas, de vez em quando, escutamos algumas ações do Estado Islâmico de grupos radicais, né? De grupos radicais que chegam até assassinar pessoas por conta da fé, né? Radicalismos de todos os lados. Na questão judaica também, nós temos grupos radicais também, grupos judeus radicais. No cristianismo também temos grupos radicais no cristianismo, inclusive a história da igreja é manchada por páginas, né, da Inquisição, onde pessoas eram mortas por não acolher a fé cristã. Essa é uma página triste, são páginas tristes da história da igreja, onde a igreja matou pessoas em nome de Deus, né? Então, radicalismo, né? Então, a Priscila hoje está encarregada de trazer para nós um personagem bíblico do Novo Testamento muito conhecido, muito falado, muito lido, que é o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo. Sério ou radical, Priscila? Olha, é uma grande responsabilidade falar de Paulo. E a gente vem estudando já há 3 encontros o livro de Atos, que é um livro que eu acho que todo cristão tinha que saber decor e salteado, porque é o começo do cristianismo, é o começo da igreja primitiva, e nele encontramos histórias de martírio, de sofrimento, mas também encontramos a vontade de Deus sendo revelada e realizada. Então, antes de começarmos propriamente nossa lição, pegue sua Bíblia, abra em Atos. Nosso texto base... Pegue também o seu café. Café ou pegue água. Também a sua água, né, para que você não se distraia aí, viu, meu irmão? Essa é uma questão que nós temos enfatizado, que você tenha tudo perto de você, ao alcance das suas mãos, justamente porque nós estamos em casa, então a chance de nos distrairmos e fazermos outras coisas é muito grande, a tentação de fazer outras coisas é muito grande. Então, tenha tudo perto de você, ao alcance das suas mãos, para que você se concentre o máximo possível na aula, tá bom? E aí nós vamos começar o nosso estudo, já lendo em Atos, capítulo 8. Abre aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Dos versos 1 a 3, nós vemos já a primeira vez que Paulo aparece, ainda como Saulo, no livro de Atos. Logo após a morte de Estevão, os cristãos começam a sofrer grande perseguição. E a gente vai ver que Estevão foi apedrejado,
e morto. E no verso de número 1 do capítulo 8, nós vemos o seguinte: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Num primeiro momento, nós vemos Saulo com um temperamento extremamente explosivo, violento. Vemos um Saulo radical, porque ele era fariseu, e nós vamos conhecer a origem dele. Mas vemos também um Saulo que tem potencial de mudança. Vocês vão ver a transformação que este homem teve a partir da graça e da ação de Deus. Ele é um apóstolo fora de época. Digo fora de época por quê? Porque ele não andou com os 12, mas ele tinha uma missão enquanto apóstolo que ele cumpriu até o fim. Vocês vão conhecer hoje um homem totalmente transformado pela palavra de Deus. Pastor, coloca para nós o primeiro slide, por favor. Só um minutinho, o pastor vai colocar. Eu coloquei algumas observações para que a gente possa pensar e caminhar junto. Então, se você tiver alguma contribuição a fazer, se você quiser mandar algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Aí estão os textos bíblicos que nós vamos estudar hoje. Então, não feche sua Bíblia. Deixe aberta e pronta para ser usada. Depois, no capítulo 9, dos versos 13 a 16, nós já vamos caminhar para a conversão de Saulo. Vamos ler. A partir do verso 13 do capítulo 9. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pode mudar o slide, pastor, por favor. E aí, o primeiro título que a gente tem aí no nosso slide é Saulo, escolhido para levar o nome do Senhor. E aí não era só levar, era sofrer por este nome. Ele foi chamado para uma missão. Você está pronto para sofrer pelo nome do Senhor? É um desafio nós sermos cristãos hoje. É um desafio nós sermos um povo que se declara cristão, metodista, que se declara de fé, porque as nossas atitudes contam muito. E as atitudes de Saulo, enquanto perseguidor da igreja, desabonavam a sua transformação. E aí eu vou lhes fazer uma pergunta. Por que Deus escolheu alguém que estava lutando contra ele? Não era mais fácil escolher alguém que caminhava com ele? Que andou com ele no seu ministério? Não era mais fácil escolher alguém que estava lado a lado com Jesus? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, decidiu. Isso é uma observação que eu tenho na minha Bíblia que eu achei fundamental. Decidiu deter o principal opositor do cristianismo e o transformou em seu grande defensor. Isso, irmãos, é um exemplo do que a graça de Deus pode fazer por nós, e eu digo por qualquer um de nós. Portanto, nós não podemos em nenhum momento duvidar ou impedir que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas, porque ele vai fazer. Paulo é a maior prova disso.
Ele era um opositor ferrenho, radical, violento contra a igreja. E se transformou no maior defensor dela. Portanto, a ação de Deus não pode ser impedida, porque se nós nos calarmos, o que diz a palavra? As pedras vão clamar. Com a grande perseguição dos cristãos, muitos fugiram de Jerusalém. A perseguição estava concentrada em Jerusalém. Muitos foram para a Judéia, para Samaria, lugares um pouco mais distantes, onde os perseguidores não se dariam ao trabalho de alcançar esses cristãos. Então, de certa forma, já foi uma primeira dispersão do cristianismo e uma primeira expansão. Lembram-se que judeus e samaritanos não se davam. Havia uma animosidade entre eles. Então, em Samaria, de certa forma, os cristãos estavam mais tranquilos. Na Judéia, a mesma coisa, era mais longe. Mas Saulo é impiedoso. Ele pede o quê? Cartas. Ele pede autorizações para o sumo sacerdote para perseguir. Por quê? Porque ele era um perseguidor ferrenho da igreja. É assim que se inicia o plano de Deus para a vida desse grande apóstolo. De perseguidor, passa a ser perseguido. Estava presente na morte de Estevão, mas teve sua vida transformada a partir da conversão na estrada de Damasco. Damasco ficava distante de Jerusalém, mais ou menos uns 240, 250 quilômetros, medidas de hoje. Eu já fui pesquisar no Google. Então, era um trajeto não muito curto. Mas antes de falar sobre a conversão dele, a gente precisa saber quem ele era. Pode mudar o slide, pastor, por favor. Quem era Saulo? Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Importante centro comercial com povoação mista. A cidade tinha uma universidade, então não era uma cidade pequena, não era uma cidade mirradinha, era uma cidade imponente. Ele era cidadão romano. Se o pastor puder mostrar o nosso mapa, vocês vão entender. Não era qualquer cidadezinha, era um posto comercial. Tinha gente de todos os lugares, gente com várias culturas diferentes, tradições, costumes. Então, vamos supor que fosse uma São Paulo de hoje. Uma cidade muito importante, estratégica. Vocês podem ver aí no canto superior direito, a Cilícia, não dá para ler a palavra Tarso, mas está escrito bem embaixo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Acho que meu mouse não aparece. Não aparece. Mas Jerusalém está no canto inferior direito e Tarso no canto superior direito. E perto do mar. Todas as cidades litorâneas tinham um papel importante na questão do domínio do império, porque dali partiam os navios de guerra, dali havia centros econômicos e comerciais, por ali circulava o dinheiro, por ali circulava o poder. Então, Saulo vem dessa região, ele nasceu ali, ele era cidadão romano, porém, pode voltar o slide, pastor, ele era filho de um judeu, da tribo de Benjamim. Foi ensinado por Gamaliel, que era um rabino, e viveu em Jerusalém. Também tinha ofício de construtor de tendas. Então, Paulo era uma pessoa provavelmente muito culta, muito estudada, muito inteligente. Ele era também fariseu. Os fariseus eram um ramo muito influente na religião, na comunidade religiosa. Eles seguiam com muito rigor as leis da Torá. Paulo também tinha uma irmã que vivia em Jerusalém e um sobrinho que o ajudou a escapar de uma cilada. Mas nós temos poucas informações sobre a família de Paulo.
Como cidadão romano, ele tinha alguns direitos. Todos nós que nascemos no Brasil temos os nossos direitos enquanto brasileiros. Ele tinha os seus direitos enquanto cidadão romano, além dos seus direitos de judeu. Então, por exemplo, eles eram isentos de punições cruéis ou degradantes. Ao serem interrogados, eles não podiam ser espancados. Eles não eram crucificados em casos de delitos capitais. Eles tinham o direito de apelar para ter julgamento em Roma. E isso mais para frente vai ser importante a gente saber para entender como foi o fim da vida de Paulo. Outra curiosidade sobre ele que eu fui pesquisar porque eu achei interessante. Sob o domínio de Roma, era costume que os judeus tivessem o seu primeiro nome judeu e um segundo nome. Então, o primeiro nome de Saulo é derivado do hebraico Saul, que quer dizer implorado, desejado. E como ele era da tribo de Benjamim, muito provavelmente seu nome era em homenagem ao rei Saul. Quando Saulo se converte, na verdade, seu nome é traduzido para Paulo, que era o nome helenista, a forma romana de se pronunciar Saulo. Então, essas são as primeiras curiosidades. Aqui, Priscila, é importante dizer que Saulo não tem um nome mudado, né? Às vezes as pessoas confundem e têm essa ilusão de que as pessoas, quando se convertem na Bíblia, têm o nome mudado. E, na verdade, não é mudado, né? Saulo continua sendo Saulo e é Paulo porque é a tradução do nome. Seria mais ou menos como quem nasce nos Estados Unidos, lá é John, né? Nos Estados Unidos é John. Quando vai para o português é João, né? Mas é o mesmo nome. Então, assim, Saulo é o nome hebraico, né? Ou o nome mais judaico, e Paulo é o nome, é a tradução para o grego, né? Para a questão helenista, né? Sim, e uma coisa interessante, que ele era conhecido como Saulo de Tarso. Tarso, sua terra natal. Tá? Então, muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar a junção Saulo de Tarso, referindo-se à sua cidade natal. Tarso era uma cidade muito próspera, lembrem-se disso. Então, Saulo não era um mero mortal, ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita influência, ele vinha de uma cidade pujante, ele tinha uma criação que lhe dava muito conteúdo. E ele conhecia as leis, ele conhecia a lei mosaica, praticante rigorosíssimo da Torá, né? Então, isso trazia para ele o radicalismo da sua primeira fase de vida. Podemos ir para o segundo slide? Se voltarmos lá no capítulo 9, dos versos de 1 a 9, eu vou ler para vocês, nós vamos ver a sua conversão e como foi marcante e importante este evento na vida de Paulo. Lá, o capítulo 9, dos versos 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, entenda-se os que eram do caminho por cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz
não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Esta é a primeira parte de sua conversão. A gente vê que ele já está quase no final da viagem, já está quase chegando em Damasco. Acredito que ele gastou uns 2 dias de viagem, 3, talvez mais. E aí ele vê uma luz ofuscante. Todas as vezes que Priscila, vemos uma luz ofuscante na palavra, é a aparição de Deus a uma pessoa. Diga, pastor. me permita destacar duas coisinhas nesse texto Claro. que eu não posso deixar passar para que os irmãos e as irmãs compreendam a lição de hoje. A primeira questão é que o texto fala que Paulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha só o que o radicalismo faz com as pessoas, né? Paulo era tão radical na sua fé judaica e que, a partir desse radicalismo, e entendam aqui que não é a firmeza da fé. A Priscila depois vai especificar melhor essa questão. Nós não estamos dizendo que devemos ser frouxos ou frouxas na nossa fé, mas tudo aquilo que é radical leva a ameaças e morte, né? Então, pelo radicalismo de Paulo, pessoas morreram, foram ameaçadas, presas e mortas por causa do radicalismo que Paulo levava à sua fé. E o segundo destaque que eu queria fazer, Priscila, é com relação a quem, no final das contas, esse radicalismo atinge, né? Porque o texto fala que quando Jesus chama Saulo, Saulo pergunta, mas quem tu és? Aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo Jesus como? Né? E aí a gente vai entender aquela fala de Jesus Cristo, aquela fala profética de Jesus Cristo, do Evangelho de Mateus, capítulo 25. A quem nós fazemos mal, né? Jesus diz que quando fazemos mal aos nossos irmãos e irmãs, é a mesma coisa que Estamos estivesse fazendo mal. fazendo mal a Jesus Cristo. Então, assim, as ameaças, a perseguição de Saulo contra os irmãos da fé cristã, aqueles que estavam no caminho de Jesus Cristo, né? Aqueles que estavam seguindo a Jesus no caminho, na verdade, Saulo estava perseguindo a Jesus Cristo. Olha só como é que as coisas vão encaminhando e vão se desenrolando, né? Então, todas as vezes que a gente faz mal, que a gente é radical com alguém, ou desfaz de alguém, deseja o mal de alguém, nós estamos fazendo para Jesus Cristo, né? Sim. Então, precisamos tomar muito cuidado com os nossos radicalismos, né? Precisamos ter firmeza na nossa fé, né? Nós temos os nossos princípios bíblicos, que não devemos abrir mão, mas isso não pode nos impedir de amar e de acolher e de estar, conviver com outras pessoas. Sim, com certeza. E às vezes essas atitudes nossas, a gente acha que está acertando, está errando e está afastando uma pessoa que poderia se aproximar de Deus, a gente afasta dele. E Paulo, depois nós vamos ver que Paulo, os cristãos tinham muito receio, mesmo após sua conversão, de se aproximar de Paulo. Nós vamos ver mais para frente, tem muito assunto para hoje. Alguns detalhes sobre Damasco.
Damasco era uma das cidades mais importantes da Síria, até hoje é. E vemos uma guerra acontecendo lá. A guerra persiste. A cidade está praticamente destruída. Ela era conhecida como Pérola do Leste. Olha que coincidência. Birigui é a pérola da Noroeste. E a Damasco era conhecido como a Pérola do Leste. Segundo alguns relatos que eu estudei, é uma das cidades mais antigas do mundo. Sua origem remonta ao neto a Uz, né? Neto de Abraão. Outra coisa interessante, no momento de sua conversão, Saulo fica cego por 3 dias, entra em contrição, em jejum, em oração, começa a entender o que Deus está preparando para ele. Ele é levado para uma hospedaria. Se nós formos ver lá no verso 11, Deus dá ordem a Ananias que vá até uma hospedaria que fica na rua que se chama Direita. O dono da hospedaria, o dono da casa é Judas. E Deus fala para Ananias, procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quanto tempo do seu dia, da sua vida, você passa em oração? A oração é fundamental para entendermos a vontade de Deus na nossa vida. É o nosso elo de comunicação com Deus. É o nosso momento de intimidade e comunhão com Ele. Precisamos estar em constante oração. Saulo orou por 3 dias. Nesses dias ele não comeu e não bebeu nada. E aí Deus fala para Ananias, olha lá, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Todos nós somos escolhidos por Deus. Alguns acatam a escolha, outros não. E Ananias fala para Deus, mas Senhor, o Senhor está me mandando ir falar com Saulo, o Senhor já ouviu falar dele? Olha a ingenuidade de Ananias, acho que ele pensou, Deus, tu não conheces esse homem. Ele é um perseguidor, ele mata em nome da lei. Ele persegue, ele encarcera, ele prende, ele não poupa homens, nem mulheres, nem crianças. Quem ele vê pela frente, ele mata. Mas Deus fala, vai, Ananias, me obedece. Eu sei o que eu estou fazendo. E esse encontro com Ananias sela esse momento e marca uma nova jornada da vida de Paulo. Ele recebe a imposição de mãos. Lembrem-se que nós já vimos isso nos outros estudos que eu dei. A imposição de mãos é um ato simbólico, onde o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida da pessoa. Ananias era um discípulo. Ananias conhecia a palavra e ele obedece a Deus. Ele entende a revelação de Deus. E ele vai e ele impõe suas mãos sobre Saulo. E Saulo volta a ver, caem dos seus olhos escamas. E aí ele consegue ver uma nova realidade. Eu fico imaginando as pessoas que estavam assistindo a cena. O que será que elas pensaram? Elas foram telespectadores de uma conversão maravilhosa. E é por isso que nós conhecemos a história hoje, porque eles contaram para nós. E após esse momento de imposição de mãos, e Saulo recebe o Espírito Santo, e Saulo tem sua vida transformada, ele é batizado. E aí ele começa a pregar. E surgem as primeiras dificuldades de seu ministério. Ele era um perseguidor, passa a ser perseguido. Todo mundo fica desconfiado. Todo mundo fica com o pé atrás, porque um cara impiedoso, implacável, radical, extremista, de repente está falando de amor, de graça, de transformação, de mudança. Ele muda radicalmente seu discurso. Todo mundo fica com receio. Inclusive, surge uma figura aí, porque Paulo tinha um bom discurso, Paulo se comunicava muito bem, ele começa a ter amigos. Surge quem? Barnabé. Barnabé é um grande companheiro de Saulo no início de seu ministério. Barnabé o leva a Jerusalém para conhecer os discípulos, mas o receio com a
figura de Saulo é muito grande. E aí, eu já vou entrar no próximo slide, mas o pastor não muda ainda não. Barnabé vai ser companheiro de Saulo em sua primeira viagem missionária. Como é bom nós termos amigos, não é, gente? Às vezes nós não temos tantos amigos quanto Paulo teve. Olha aí, eu coloquei uma observação em nosso slide. Paulo tinha muitos amigos e amigas, isso mesmo. Cerca de mais de 100 pessoas ajudaram o apóstolo, dentre elas muitas mulheres, como Febe, provavelmente uma diaconisa da igreja de Cencreia. Ela era considerada protetora de muitos, inclusive de mim. Para você checar essa informação, abre sua Bíblia em Romanos 16, 2. Além de Febe, Barnabé, Timóteo, Lloyd, Eunice, Priscila e Áquila, é daí que sai meu nome, minha mãe escolheu, porque Priscila era uma mulher que foi muito importante no ministério de Paulo. Obrigado, mãe, amei esse nome. Quero honrá-lo. Andrônico e Júnias, Tércio. Tércio ajudou Paulo a escrever Romanos. Muito provavelmente, alguns estudiosos dizem que por conta desse encontro com Jesus, talvez Paulo tenha tido sua vista prejudicada. Muitas cartas nós vemos que Paulo teve auxílio para serem escritas, e outros mais. Por onde Paulo passava, ele plantava uma semente. Por onde Paulo ia, ele construía uma amizade. Pode mudar o slide, pastor? Então, nós vamos ver agora um Paulo que entende que não dá para ficar quietinho no seu banquinho, esperando as coisas acontecerem. Nós vamos ver um Paulo que é agitado e se incomoda, entende que essa transformação que ele experimentou, outras pessoas precisam experimentar também. Nós vamos ver um Paulo missionário. Um Paulo que não fica quieto no seu lugar. A transformação na vida de Paulo foi tão intensa que ele sente a necessidade de espalhar o evangelho para além de Jerusalém. Ele realiza pelo menos 3 grandes viagens missionárias, fundando igrejas, formando líderes, exortando e orientando a igreja sobre a vontade de Deus. É bom a gente lembrar que Saulo, ou o apóstolo Paulo, ele não é contemporâneo dos discípulos, ele vem depois. Muitos discípulos nessa época provavelmente já morreram. Eles fizeram a sua missão, expandiram o evangelho, mas eles vão morrendo. Paulo vai ter uma visão mais ampla, mais audaciosa, mais arrojada. E ele vai viajar. Até porque em Jerusalém, ele não era muito querido, as pessoas tinham medo dele, pelo seu passado. Portanto, temos que tomar cuidado com nossas atitudes. Elas nos condenam. Nosso passado pode prejudicar nosso futuro. Temos que saber por onde andamos. Então, nas suas grandes viagens, ele funda igrejas, ele escreve cartas, ele forma líderes. Vemos aí Apolo, vemos Timóteo, ele escreve carta para Filemão, ele orienta os Gálatas, os Filipenses, escreve cartas a Coríntios. Temos uma produção textual muito rica e temos orientações que usamos até hoje nas igrejas. Portanto, textos totalmente atuais, um conhecimento da palavra muito profundo. Quando Paulo retorna após sua terceira viagem a Jerusalém, ele é preso. E aí ele tem um trunfo na mão, né? Eu não falei que ele era cidadão romano? O que ele faz? Ele é um cristão agora. Para ele não ser morto, ele usa do seu direito de romano para ter um julgamento em Roma. Ou seja, seus inquisidores teriam que ir até Roma, apresentar a causa para ser julgado. E aí, nessa viagem para Roma, nosso amigo Paulo sofre um naufrágio do navio e fica na ilha de Malta. Priscila. Oi, diga, pastor. Então quer dizer que Paulo agora experimenta o radicalismo que ele praticava.
Vamos dizer assim que ele provou do próprio veneno? Seria isso, né? Seria. Ele experimentou Nossa. daquilo que ele fez. Por isso que eu digo que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Uma hora a gente está aqui em cima, outra hora a gente pode estar aqui embaixo. O Paulo teve uma reviravolta na sua vida e acabou experimentando o seu próprio radicalismo. E aí é que eu vejo que, com a sua conversão, ele transforma todo esse radicalismo em seriedade. O seu compromisso com Deus passa a ser um compromisso de seriedade, de fidelidade, mas, acima de tudo, de amor, porque ele passa a sofrer pelo Evangelho. Até que ponto nós, cristãos, conseguimos sofrer pelo Evangelho? Suportamos a chacota das pessoas falando, crentinho. Isso mexe com os nossos brios, isso mexe com o nosso orgulho. Olha lá, a professorinha da escola dominical. Muitas pessoas falam para nos provocar, falam para ver qual vai ser nossa reação. Muitas pessoas testam nosso conhecimento. E aí nós temos que estar embasados na palavra. Temos que conhecer a Bíblia. Tem cristão que dá vexame, não conhece um versículo de cor. Né? Precisamos estudar. Aliás, para preparar essa aula, livro de Atos, versículo a versículo. Gente, se vocês puderem, leiam o livro de Atos, estudem. O livro me ajudou muito, mas a palavra de Deus ela é clara. Você não precisa comprar uma biblioteca para estudar a palavra. Basta ler a Bíblia. E os cristãos, às vezes, falham porque não conhecem a palavra. Não estudam. E Paulo estudava. E é interessante que Lucas, que é o autor de Atos, ele traz, não é uma biografia de Paulo, mas a gente vê quase que a vida inteirinha dele no livro de Atos. Então, meu desafio para vocês, estudem o livro de Atos até o fim. Vocês vão conhecer Paulo profundamente. Vocês vão conhecer a expansão do evangelho profundamente. Todo cristão devia conhecer o livro de Atos de ponta a ponta, mas por dentro, não por fora. Então, Paulo, na sua viagem, sofre um naufrágio, é picado por uma víbora e não morre, fica em torno de uns 3 meses até conseguir chegar a Roma, e aí ele vai morar em Roma. E ontem, eu trocando umas ideias com a minha mãe e meu pai, e meu marido, interessante que ele tem dinheiro para pagar o aluguel da sua estadia em Roma. Ele era um preso domiciliar, tá? Ele fica acompanhado de um soldado na casa onde ele mora. E ele fica por ali 2 anos preso. E os inquisidores dele não chegam até Roma. Embora depois ele tenha sido morto pelo Império Romano, ele foi decapitado. Nesse período de prisão dele, os seus inquisidores de Jerusalém não vieram prestar a queixa. Existia um prazo de 18 meses para que os seus inquisidores apresentassem a queixa. E eles não aparecem. Então, muito provavelmente, Paulo é liberto, porém depois ele é morto, tá? Em Roma, olha que interessante, ele prega e escreve cartas, ele não se cala. Mesmo estando preso, mesmo no cárcere, né? Cárcere domiciliar, ele continua o seu trabalho. E ele já está velho, tá? Ele não está novo. As viagens missionárias duravam muito tempo, então Paulo já está idoso. E ele continua a missão que Deus lhe confiou. Ele fala de Deus com seriedade, com intrepidez, mas sem o radicalismo de antes da sua conversão. Muito provavelmente, e nas suas viagens e nas suas prisões, porque Paulo fica preso várias vezes, ele foi apedrejado, espancado, mesmo sendo cidadão romano. E depois que descobriram que Paulo era romano, aí eles aliviavam, mas Paulo provou do flagelo, do sofrimento que ele impôs aos cristãos enquanto era Saulo,
Paulo provou profundamente do seu próprio veneno, do próprio sofrimento que ele causou aos outros. Eu acho que nós não precisamos chegar a esse ponto. A grande lição que nós temos aqui é que nós não precisamos humilhar os outros, fazer os outros sofrerem. Nós podemos ser amáveis, nós podemos ser cuidadosos, calorosos. Nós não temos o direito de causar sofrimento a ninguém. Deus não nos dá esse direito. E aí, o que nós vamos aprender com Paulo? Essa figura marcante que inspira a gente a ter uma vida diferente. A palavra de Deus precisa ser ensinada e aprendida, sem radicalismos, mas com equilíbrio, estudo e preparo, sempre aproveitando as oportunidades que temos para evangelizar. Vou lhes contar um testemunho de vida meu. Faz 26 anos que eu sou professora da escola dominical. Comecei no berçário, eu cuidava do Pedro da Suzy. E não parei. Estou sempre estudando, me preparando. Amo preparar essas aulas, amo estudar essas aulas. Por quê? O metodista é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que se prepara. Você precisa ler a palavra, você precisa estudar a palavra. Como você vai dar exemplo se você não faz? Eu converso sempre isso com meu marido. Os nossos filhos vão repetir aquilo que fazemos. Se eles olham e nós não fazemos, eles não têm o que repetir. Precisamos de seriedade para ouvir a voz do Senhor. Deus fala conosco no silêncio, na serenidade. Precisamos confiar na graça de Deus. Precisamos ter certeza de que Deus está conosco. E as pessoas têm muitas dúvidas. As pessoas não têm uma entrega total, uma confiança total em Deus. Elas sempre querem fazer do jeito delas e pedir que Deus abençoe. Não é assim? O pessoal quer, vou comprar um carro. Escolhe o carro, escolhe quanto vai gastar. Depois que compra, consagra ao Senhor. Não é assim. Tem que consagrar o desejo antes. Tem que consagrar a vida antes. Tem que colocar diante de Deus antes de fazer. Porque às vezes não é a hora, não é o momento, não tem o dinheiro, não está na hora certa, não dá para fazer. Mas não perguntou para Deus, foi lá e fez, aí arrumou uma dívida, arrumou um carro que dá dor de cabeça, arrumou um carro que vive na oficina. Mas também não perguntou para Deus antes. Antes de eu casar com meu marido, eu orei 3 anos, pedindo que Deus me desse o meu esposo. Ele deu. Mas eu pedi antes. Eu não saí escolhendo e falei, é esse aqui que eu quero. A gente tem que conversar com Deus antes. Nós não podemos perder a alegria. Vejam que Paulo passou por muitas aflições. Paulo passou por muita desconfiança, muita hostilidade depois da sua conversão. Mas em nenhum momento ele desanimou. E às vezes vem uma dificuldade, a gente deixa para lá. A gente desanima muito fácil. A gente perde a alegria muito fácil. Não. Nós temos que dar glória a Deus e aleluia, porque Ele nos salvou. O resto é resto. A missão de Deus acontece a muitas mãos. Paulo sozinho não conseguiria realizar não conseguiria realizar suas viagens. Muitas vezes ele foi sustentado com ofertas, com recursos, com hospedagem, com comida. Paulo tinha amigos e amigas, Paulo formou liderança, foi ajudado e ajudou. Essa é uma grande lição. O pastor sozinho não constrói a igreja. Ele precisa de ajuda. O Ministério da Administração sozinho não cuida da igreja. Ele precisa de ajuda. E a nossa igreja é fantástica por causa disso. Nós não fazemos nada sozinhos. Precisamos uns dos outros. A pandemia está fazendo a gente sofrer, porque não podemos reunir o Ministério do Louvor para ensaiar. Não podemos reunir o Ministério da Oração para orar. Estamos orando nas nossas casas. Faz o louvor só eu e o Mark cantando, porque não podemos estar em mais gente orando e louvando.
O culto estamos fazendo com um número reduzidíssimo de pessoas, o mínimo possível para que ele possa rodar e ser transmitido. Mas a missão de Deus acontece a muitas mãos. Então, na sua casa, ore, louve, leia, aprenda, estude. Façamos uma corrente de oração, façamos uma corrente de aprendizado. E devemos ajudar na missão. O que eu posso fazer para ajudar na missão da minha igreja? Estou disponível? Estou preparado? Ou não? Não é o meu momento, não é a minha hora. Eu brinco com a Larissa e falo, filha, quando você vai começar a tocar? Mamãe quer aposentar. Temos que preparar a liderança. Paulo foi um homem muito inteligente. Ele preparou liderança, ele formou pastores, ele formou líderes. E a igreja cresceu. Ele foi estratégico. Precisamos ter estratégia para pregar o evangelho. Não é só ir lá no domingo, assistir o culto e tá tudo certo. Não. O evangelho é diariamente na nossa vida. A cada atitude, a cada ação nossa, ele vai acontecendo. E aí eu quero deixar, para finalizar nossa aula, esse provérbio africano, que tem tudo a ver com Paulo. Se quer ir rápido, vá sozinho. Enquanto ele era um exterminador de cristãos, ele ia sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. A partir do momento que ele entende a missão dele, ele tem uma equipe. Mais de 100 amigos ajudando, formando líderes, pastores, fundando igrejas. E o evangelho chega até nós, nos dias de hoje. Que nós possamos aprender com Paulo, a não nos calar, não calar os nossos lábios, mas profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Essa é a nossa lição de hoje. Espero que tenham gostado. Muito bem, Priscila. John Wesley, ele pegou emprestado, se eu não me engano, de Santo Agostinho, uma frase, uma sentença interessante, que eu acho que vale para todos os tempos da vida da igreja e da vida dos cristãos e cristãs como indivíduos, né? John Wesley dizia assim que na vivência da vida cristã, naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. Ou seja, pensarmos de forma igual, pensarmos juntos de forma coesa, né? Naquilo que é essencial da fé. Naquilo que não é essencial, nós podemos ter liberdade, né? Podemos ter pluralidades de pensamentos, né? Então, eu penso que a vida de Paulo nos ensina isso também, né? Naquilo que é essencial da fé, nos princípios da vida cristã, nós precisamos ter uma única visão, um único pensamento, mas há muitas coisas que não são essenciais para a fé, ou seja, não é base de fé, não é aquilo que vai nos levar para o céu, né? E por isso nós temos liberdade de pensamentos e aí buscamos o equilíbrio, né? Equilibrar aquilo que é essencial naquilo que não é essencial. Por exemplo, eu vou dar um simples exemplo na vida de John Wesley, que eu acho que se ele vivesse nos dias de hoje, ele teria lidado melhor com essa questão, né? Lá no início do movimento metodista, John Wesley conviveu com um outro pastor e um outro pregador, muito amigo dele, eles eram muito amigos, um aprendeu muito com o outro, que era George Whitefield, né? John Wesley, ele pensava um pouco mais como arminiano, né? Ou seja, é responsabilidade nossa responder ao chamado de Deus. George Whitefield, ele seguia mais o calvinismo, ele acreditava na predestinação, ou seja,
Deus já escolheu quem vai para o céu, né? Deus já escolheu quem vai ser salvo. E esses são dois pensamentos antagônicos a respeito da fé, a respeito da salvação, né? Uns dizem que não, Deus chama a todos e é responsabilidade de cada um responder à fé cristã. No outro pensamento, Deus já escolheu, Deus já determinou, já predestinou quem vai ser salvo, né? E aí, os dois discutiam muito a respeito disso e acabaram seguindo por caminhos diferentes, mesmo continuando sendo amigos, seguiram caminhos diferentes, né? Ser arminiano ou ser calvinista não é isso que vai nos levar para o céu. Isso não é base de fé. Isso aí é interpretações de textos bíblicos que não estão fechados, né? Então, assim, diante disso, nós não precisamos ser radicais e falar assim, não, os presbiterianos que acreditam no calvinismo não vão para o céu, não são nossos irmãos. Muito pelo contrário, são nossos irmãos, nós os amamos porque acreditamos que há liberdade de pensamento a respeito disso, que não é essencial. Naquilo que é essencial, nós, metodistas e presbiterianos, pensamos a mesma coisa, né? Pensamos iguais, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos tomar cuidado com relação aos radicalismos que vamos abraçando por causa da fé, né? E assim, Priscila, queria te agradecer por essa aula, belíssima aula, onde a gente aprendeu muito com a vida do apóstolo Paulo e com a sua exposição. E aí eu queria aqui registrar algumas participações. O senhor vai registrar o comentário da Márcia? Vou aqui, ó, tá aqui na tela. A Márcia coloca o devocional diário no cenáculo, também é um excelente instrumento para edificação e conhecimento da palavra. Recomendo. Só queria fazer uma observação, pastor. Sim. Eu sou a agente do cenáculo em nossa igreja. Eu coleto as assinaturas, eu sou responsável por passar a estatística para o senhor, fazer as entregas. Eu sei que o senhor me ajuda, eu agradeço a sua ajuda. Mas nós temos uma igreja tão grande e 22 assinaturas. Irmãos, é uma literatura muito rica e barata. Não é uma literatura cara, que te orienta os 365 dias do ano. Já vamos começar nosso período de renovações de assinaturas. Eu oro a Deus para que esse número dobre. Que cada estabelecimento comercial dos nossos irmãos tenha uma assinatura. São R$36 por ano, para você receber 6 fascículos, com uma mensagem para cada dia do ano, com estudos especiais, inclusive mensagens de Natal. Então, meus irmãos, nos ajudem a expandir o evangelho. A Márcia, eu sei que ela coloca no salão dela, né? E as clientes dela leem, eu sei. Eu levo os antigos para ela e eu sei que tem clientes que levam para ler. Vamos ser disseminadores da palavra de uma forma simples, de uma forma fácil, uma leitura gostosa, uma literatura que traz textos bíblicos para você estudar junto com a meditação. Não é um material mal feito, muito pelo contrário. É um material riquíssimo, que poucos utilizam. Então, eu conclamo, você que ainda não assinou, pode me procurar, mande mensagem para mim, eu vou até você para colher sua assinatura. Começa agora em março, nosso período de novos... eu colho assinaturas até final de fevereiro para que comece a entregar em março. Então, não deixe para a última hora também, porque aí fica difícil, eu tenho que recolher boleto, pagar, mas já me procure, peça o seu. Se você quer que entregue na sua casa via correio, vou precisar do seu endereço, o cenáculo manda na sua casa, na sua caixinha do correio. Quem estiver fora, viu, Marciana? Se quiser, você me fala, dá para fazer assinatura. Quem tiver tablet, celular, pode assinar para ter o aplicativo no celular também. Vale muito a pena. Não perca
essa literatura riquíssima que nós temos, barata, acessível, tem letra pequena, tem letra gigante, tem para todos os gostos. Dá para você ter no tablet, no computador, tá bom? Ó, já tem gente aqui falando, eu quero. Já anotei seu pedido, Maria Célia, Márcia também. Mas me acionem, me contatem. Eu estou à disposição para fazer sua assinatura. Isso aí. A Igreja Metodista tem literaturas riquíssimas que nos ajudam na nossa espiritualidade. E aí, Priscila, olha aqui, ó. Deus abençoe a sua vida, Priscila. Ei, ai, ai. Tem gente, olha, que, olha, vou falar a verdade, viu? Lindíssimo e muito edificante a sua aula de paixão esse povo. Né? Muito bem. Priscila, chegamos então ao final dessa aula e graças a Deus por mais uma escola dominical. E eu queria que você encerrasse esse momento, uma oração, lembrando daqueles que sofrem, né? Daqueles que estão passando por dificuldades, a Isabela, né? Na sua luta com relação à sua saúde. Oremos e clamemos. A Isabela é prima, né? Prima do Mark, né? A prima do Mark, sobrinha da Malta, né? E oremos por ela para que Deus opere o milagre da cura na vida da Isabela. Tem lutado com afinco com a sua vida. Também temos o pai da Simone, seu José Clementino. Temos tantas outras pessoas, irmão João, irmã Mercedes, e assim por diante. Tem muitos irmãos que carecem das nossas orações. No nosso boletim que você deve ter recebido hoje cedo, existe uma lista de nomes que precisamos orar, tá bom? Aqui a Márcia coloca o nome da Marta Cabral, né? A Marta Cabral precisa das nossas orações. Estou te vendo aí, viu, Vivizinho? E vem dar um oi. Seja bem-vinda aí na nossa transmissão, tá bom? Então, Priscila, ore por essas pessoas, para que Deus opere o milagre na vida dessas pessoas. Nós temos muitos irmãos e irmãs desempregados. Ontem eu estive visitando uma família da nossa igreja e a irmã está desempregada, precisando de emprego. Então, é muita gente que está vivenciando momentos tensos, né, na vida. E nós precisamos interceder a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs. E também agradeço a Deus pelo nosso almoço que teremos daqui a pouco. Oremos, então. Deus de amor, Deus de bondade, estamos na Tua presença, Senhor, nesta deliciosa manhã de domingo. Grato, Senhor, porque pudemos estudar mais uma porção da Tua palavra, estudar a vida de um homem, Senhor, que sofreu por Ti, que deu sua vida pelo Evangelho, que nos dá um ensinamento riquíssimo, que nos mostra, Senhor, que nós também devemos amar a Ti sobre todas as coisas, ó Pai. Obrigado pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Que grande homem ele foi, que grande exemplo ele nos deu. Que nós possamos aprender e sermos transformados como ele foi. Agora, Senhor, de uma forma especial, na Tua presença, nós colocamos a vida dos enfermos da Tua igreja, Pai. Da avó Júlia, da Marta Cabral, ó Deus, da Isabela, Senhor, que Tua mão possa agir sobre a vida dela, sobre a mão dos médicos, sobre o tratamento que ela vai fazer. De igual forma sobre o seu José, que o Senhor possa agir na vida dele, fortalecer a Simone, a dona Odila, que o Senhor possa estar ali com elas, ó Deus, nesse momento de tratamento, que os remédios possam ir agindo na vida do seu José, Pai. Também clamamos, Senhor, pelos demais enfermos da nossa igreja. Me lembro do meu avô, da minha avó, de tantos outros que carecem, Senhor, das tuas misericórdias, ó Pai. Também clamo a Deus pela vida do nosso pastor, de sua família. Ele sairá de férias.
que ele tenha momentos de descanso, que ele possa desfrutar da companhia dos seus queridos, que ele possa ser revigorado, ter as suas forças renovadas em ti. Agradeço, Senhor, pelo alimento que vamos comer, pelas mãos que os vão preparar, que não nos falte, Senhor, o nosso sustento. Também peço, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas imperfeições, perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos livre do mal e que nós possamos, Senhor, te amar e te servir de todo o nosso coração, com compromisso, com seriedade, mas com alegria, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus generoso, que nos deu Jesus Cristo para nos salvar. E é em nome dele, por amor a ele, que oramos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a partir de amanhã eu estou de férias. Oh, coisa boa, férias é coisa boa, né? Eu estarei de férias, mas a nossa escola dominical e os nossos cultos acontecerão normalmente na medida do que dá para fazer agora, que é virtual, tá bom? Mas nos próximos domingos, a escola dominical acontecerá, estará sob a direção do irmão Samuel, né, o Muca, e os cultos também acontecerão. Então, fiquem atentos aos comunicados, estejam prestigiando, participando ativamente da escola dominical e dos cultos, tá bom? O pastor sai de férias, mas logo estará de volta com a graça de Deus. E agora, irmãos e irmãs, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau.